Que bom, estamos de volta, pela graça de Deus, com o programa Grande Momento. Hoje vamos falar de um tema que nós consideramos de grande importância para a sua vida e também para a minha vida. Estou aqui com o pastor Josafá. Bom dia, pastor. Bom dia, Manuel. Bom dia, os queridos telespectadores. E, pastor, hoje o assunto é sobre arrependimento. O senhor acha que esse é um tema atual, um tema assim importante para os nossos telespectadores? Mais do que atual, né, Manuel? Mais do que atual. Nós estamos precisando, de fato, de tratar deste assunto, arrependimento. Acho que é urgentíssimo. Muito bem. Então, daqui a alguns instantes, nós estaremos voltando para abordar este tema, arrependimento. Até já. Você precisa estar preparado. Ninguém sabe o dia, nem a hora em que Jesus voltará. Só Deus sabe. Pois bem, esse é o nosso tema de hoje, que vamos abordar, como anunciamos no início do programa, arrependimento. Então eu dirijo ao pastor Josafá esta primeira indagação importante, pastor. Muito se fala sobre arrependimento, mas não sei se todas as pessoas sabem de fato o que significa arrependimento. Eu pergunto, biblicamente, o que é que significa arrependimento? Bem, Manuel, queridos telespectadores, esta é uma palavra extremamente importante no contexto do Evangelho. Arrependimento, que no grego tem a sua raiz etimológica na palavra metanoia, quer dizer mudança de direção. Quer dizer, mudança de direção, conversão. Veja, por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então essa expressão, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, isso é arrependimento. Quer dizer, uma mudança de atitude completa, uma conversão. Então arrependimento, Manuel, é isso, é a pessoa sentir toque de Deus, de modo que ele compreenda que está numa direção completamente contrária a Deus e dá meia volta, converte-se a Deus. Isso é arrependimento. Interessante, pastor. Agora, todas as vezes que nós falamos sobre arrependimento, é comum nós fazermos uma afirmação importante, interessante. É necessário, é dito assim, que o homem necessita entrar em um estado de convicção de pecado. Estar sob convicção de pecado. Eu pergunto, o que é estar sob convicção de pecado? Bem, Manuel, quando o Espírito Santo de Deus toca pela pregação do Evangelho no coração do pecador, a primeira coisa que ele faz, como um ingrediente do arrependimento, é esta convicção de pecado. E isso não é simplesmente a pessoa saber, eu sou pecador. É muito mais. É algo profundo que o Espírito Santo provoca no coração. É uma convicção do seu estado de miséria. É sim uma convicção profunda da sua podridão, de todo o seu mal. Eu acho que nós estamos carecendo disto hoje. Pouco se fala a respeito disso. Quando os pregadores falam sobre arrependimento, são superficiais, falam de um mero sentimento superficial de tristeza, mas é muito mais do que isso. É algo profundo, é uma convicção profunda, quando a pessoa sente uma vergonha profunda da sua situação miserável diante de Deus. Então, é algo assim profundo, Manuel, uma convicção que vem
de Deus no coração da pessoa quanto ao seu estado de miséria. Pastor, parece que o profeta Isaías fala, no capítulo 66, alguma coisa com respeito a isso, né? Isaías 66, 2. Sim, é verdade. Porque o que é importante é que com esta convicção vem um sentimento de tristeza profunda, uma espécie de prostração. Precisa haver isso. Se não houver isso, não há arrependimento, né? O texto está realmente em Isaías, no capítulo 66. Veja, isto agrada a Deus. Ele diz assim no verso 2: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O texto também de 2 Coríntios, capítulo 7, é um texto muito importante, que fala da necessidade desta tristeza, que é chamada de tristeza segundo Deus. Veja, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Veja, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, nós estamos carecendo dessa tristeza segundo Deus, no coração. Você que está me ouvindo, precisa desta tristeza segundo Deus. Nós precisamos deixar desta leviandade quando tratamos com relação ao pecado e ao arrependimento. É preciso que o Espírito Santo provoque essa tristeza segundo Deus. A gente pouco sabe a respeito disso, Manuel. Nós lemos, por exemplo, a respeito da vida dos puritanos, homens de Deus. Foram homens que experimentaram arrependimento profundo. John Bunyan, que é o escritor daquele livro O Peregrino, que é o segundo livro depois da Bíblia, esse livro extraordinário chamado O Peregrino, foi escrito por John Bunyan, um grande servo de Deus, um homem de uma experiência profunda com o Senhor. Ele se arrependeu durante 18 meses, agonizou em arrependimento. O que é que nós sabemos disso hoje? Nada. Fala-se em arrependimento de um modo tão superficial. Precisamos aprender o que é essa tristeza segundo Deus. O pastor usou a expressão aí, me parece uma expressão dura, agonizou. É como se ele entrasse assim, em um verdadeiro desespero. Isso não é uma coisa assim esquisita, não, pastor? Não, é necessário entrar em desespero, em agonia, para se arrepender? Para você, essa é a palavra certa, desespero. Enquanto o pecador não sentir desespero pela sua situação de miséria, de pecado, desespero pela sua situação deplorável, separado de Deus, caminhando a passos largos para a condenação e para o inferno, não haverá um verdadeiro arrependimento. Então esse evangelho que se prega por aí, que as pessoas são apenas superficialmente convencidas do pecado, falta o ingrediente desespero, alguma coisa defectiva, falsa, não é o verdadeiro arrependimento. É preciso sentir-se miserável e em desespero para ansiar com todas as forças da alma a bênção do perdão que só Jesus Cristo pode dar através do seu sangue precioso derramado na cruz. E me parece, pastor, o que aconteceu isso com Davi, que em desespero clamou a Deus pelo perdão dos seus pecados. O próprio carcereiro de Filipos, né, ele clamou o que é necessário fazer para ser salvo. É essa atitude, de fato, assim, de desespero, ansiando, buscando a Deus e também se arrependendo dos seus pecados. É isso? Exatamente isso? Exatamente isso. Quer dizer, é preciso esta prostração. Arrependimento tem este ingrediente extremamente importante que eu penso está faltando na pregação do Evangelho hoje. Você que é pecador precisa sentir esta convicção tremenda de pecado. O salmista fala, enquanto me calei, ele diz, né, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja que ele está falando de alguma coisa que chega às raias da enfermidade física,
tal angústia, tal aquele sentimento de contrição por causa dos seus pecados. Nós precisamos disto hoje. Deixar de tratar levianamente o pecado e buscar esta angústia de alma num verdadeiro arrependimento. Mas isso não é remorso não, pastor? Não, em absoluto. Judas sentiu remorso. Ele traiu o Senhor. Ele entrou em desespero, mas isso Sim, mas é um desespero completamente não levava a diferente. mudança, né? Nós precisamos de um desespero segundo Deus, né? Um desespero que vem dos céus, que envolve o coração da pessoa, a fim de que ele busque, com desespero de alma, o recurso da graça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, quando a pessoa está assim, arrependida, essa condição o leva sempre a confessar seus pecados. Eu pergunto, quando ele quer confessar os seus pecados, ele deve se dirigir a um sacerdote, a um padre, a um pastor, ou é uma coisa que ele faz diretamente a Deus? O ensino da palavra de Deus é totalmente contrário ao que se chama comumente de confissão auricular. Quer dizer, a pessoa vai a um sacerdote, a um padre, para confessar os seus pecados. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Na verdade, você pode e deve confessar os seus pecados diretamente a Deus. Nós temos um sumo sacerdote que de fato se interessa por nós e que intercede pelas nossas almas, Jesus Cristo. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De modo que devemos ir diretamente a Deus para confessarmos os nossos pecados. Pastor, como é que nós podemos conhecer de fato que uma pessoa está arrependida? É possível isso? Eu saber que a pessoa está arrependida? Sim, é possível. Há algumas características importantes que nós podemos perceber. Bom, primeiro é aquele espírito humilde. Um indivíduo que diz que está arrependido, mas que está com o coração cheio de soberba ou dando justificativas pelo seu erro, de fato não se arrependeu. Mas, sobretudo, ele precisa mostrar fruto, resultado do arrependimento. A Bíblia fala nisso. E é o seguinte, há este componente importante do arrependimento, que é uma atitude contra o pecado, contra a prática do pecado que a pessoa estava cometendo. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Portanto, há uma atitude positiva envolvendo o arrependimento, que é abandono de pecado. Então é confessar, sentir tristeza, chorar, mas é abandonar, deixar a prática, sentir horror ao pecado, sentir mesmo um sentimento de nojo, de aversão ao pecado, ao mundo, a tudo que desagrada e entristece o coração de Deus. Se não houver isso, não houve arrependimento. E a minha preocupação é que hoje as igrejas estão aí cheias, as pessoas estão aí dizendo que tem a Jesus, que confessaram Jesus, que já se arrependeram dos seus pecados, mas continuam na vida de pecado, cheios de prática de pecado. Eu não sei que arrependimento é esse. Esse é um arrependimento falso, que não tem nada a ver com o arrependimento verdadeiro das Escrituras. Pastor, a última pergunta eu considero muito importante. Quem é que promove de fato no coração do homem o verdadeiro arrependimento? É uma coisa que brota espontaneamente dele? Ou alguma coisa que vem entrando nele através de uma outra força? Olha, Como é isso aí? Eu vou mostrar alguns textos aqui. Seria bom que você também anotasse aí esses textos, porque são textos da palavra de Deus que mostram que o arrependimento é um dom de Deus. É um dom. Veja o que diz Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Veja, conceder o arrependimento. Mas ainda em Atos capítulo 11, verso 18,
nós lemos também assim, veja. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então é Deus que dá o É arrependimento. Deus quem dá, está claro aqui. Em 2 Timóteo, por exemplo, 2, 25, 26, eu acho que é importante mais esse texto, 2 Timóteo, é impressionante. Veja o que diz, na verdade. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para obedecerem plenamente à verdade, mas também o retorno à sensatez. Veja, que Deus lhes conceda, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então, nós precisamos buscar esse arrependimento, orar pedindo: Senhor, dá-me esse arrependimento. Para mim, é a oração mais importante no momento. Para você, telespectador, que está aí e sente que é um pecador, se há um Deus santo, você está completamente longe de Deus, ou mesmo você que é crente, que confessa que crê em Jesus, mas que nunca experimentou de fato um verdadeiro e profundo arrependimento, é hora de orar pedindo a Deus que lhe conceda este arrependimento profundo e verdadeiro, porque é dom de Deus. Obrigado, pastor. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Até já. O sol nasce no silêncio da madrugada. No ar está o fôlego da vida. Da terra, o alimento brota. É a vida se renovando a cada começo de dia, a cada começo de noite. Por tudo isso e por tantos outros milagres que acontecem a cada segundo diante de nós, dê graças a Deus. Afinal, Deus é o maestro deste fantástico show da vida. Querido, eu quero falar com você sobre o arrependimento. Oh, como o arrependimento é importante para Deus. Jesus iniciou seu ministério pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas arrependimento não é apenas um sentimento leviano no coração. Não, é alguma coisa que tem que se traduzir em algo prático, em mudança real. João Batista, repreendendo os fariseus que queriam apresentarem-se para o batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Isaías diz o que é que Deus entende por arrependimento. Em Isaías, no capítulo 1, verso 16, nós lemos: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Isso é arrependimento. É deixar o caminho errado, é abominar o pecado, é abandonar o mundo e então vir para Jesus, crer no seu sangue precioso que pode nos purificar de todo pecado. Arrependei-vos. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa tomar uma atitude, abandonar a sua vida miserável de pecado, voltar-se para Deus e crer no sacrifício remidor do Senhor Jesus Cristo. Por que é que você não faz isto agora? Dobre os seus joelhos comigo, clame pela misericórdia do Senhor com verdadeiro arrependimento no coração, desejoso de abandonar a vida leviana, pecaminosa, de conluio com o mundo que você tem levado, entregando-se inteiramente para Jesus. Ajoelhe-se comigo e clame a Deus por um verdadeiro arrependimento, recebendo o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de quantos estão agora de joelhos orando comigo, clamando
suplicando por um verdadeiro arrependimento. Tu que podes conceder, o único que podes conceder verdadeiro arrependimento, faze isto agora no coração de tantos quantos estão prostrados diante do Senhor, desejosos de abandonar o pecado e de receberem do Senhor a bênção do perdão dos seus pecados através do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia e abençoa, Senhor, estas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta então foi a nossa mensagem desta manhã. Nós pedimos a Deus, oramos ao Senhor, pedindo que Ele possa tocar a sua vida, a sua mente, seu coração, e que você possa arrepender-se dos seus pecados e entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Esta é a nossa súplica ao nosso grande Deus. Se o Senhor permitir, nós estaremos voltando na próxima semana para abordar um tema muito importante que fala sobre a fé salvadora. Portanto, não perca o próximo programa na próxima semana. Deus abençoe. Até lá.